Eu nunca imaginei que ia ter que contar essa história. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque algumas coisas a gente guarda tão fundo que até parece que não aconteceu. Só que aconteceu. E agora, depois de tanto tempo, sinto que preciso botar pra fora. Talvez pra entender, talvez pra me livrar desse peso. Você já sentiu isso? Aquela coisa que fica martelando na cabeça, como se fosse uma dívida que você não sabe com quem pagar. Tudo começou num sábado de manhã, um daqueles dias quentes de outubro em que o sol já queima antes das 9. Eu tinha acabado de chegar na congregação, como sempre, para ajudar a arrumar as cadeiras e varrer o salão antes do culto. A CCB daqui é pequena, um barracão simples no fundo de um terreno baldio, perto da linha do trem. Não tem luxo, não tem frescura. Só a palavra e o trabalho. Ou pelo menos era isso que a gente pensava. O irmão Paulo, que era o cooperador responsável pelo caixa, me chamou no fundo do salão. Ele tava com uma cara esquisita, sabe? Aquela expressão de quem tá segurando alguma coisa ruim na boca e não quer cuspir. Irmão Jonas, você pode me ajudar com o negócio? Ele falou baixo, olhando para trás como se alguém pudesse ouvir. Eu nem desconfiei. O Paulo era um homem sério, dos que chegam cedo e saem tarde, sempre de camisa social engomada, mesmo no calor. A gente confia em cara assim. Claro, irmão. O que foi? Ele puxou uma pasta preta debaixo do balcão onde a gente guarda os hinos e abriu devagar. Dentro tinha um monte de dinheiro. Não eram notas grandes, era aquele dinheiro amassado, suado, cheio de moedinhas misturadas. Dinheiro de oferta, daqueles que os irmãos colocam no envelope com fé, às vezes o pouco que tem. O Paulo passou a mão na testa, suando. Isso aqui é do funeral da irmã Maria. Você lembra, né? A coleta que a gente fez semana passada para ajudar a família. Eu lembrava. A irmã Maria tinha morrido de repente, um derrame. Deixou 3 filhos pequenos e um marido que trabalhava de servente. A congregação se mobilizou como sempre faz. Todo mundo deu o que pode. Até eu, que estava apertado, botei R$ 20 no envelope. O que tem, irmão? Ele engoliu seco. Tá faltando dinheiro, Jonas. Quase metade. Meu estômago deu um nó. Não era possível. Eu contei ontem à noite, depois do culto, e tava tudo certo. Hoje de manhã, quando eu vim abrir o caixa para separar o que é da família, tava assim. Ele mostrou um papel com os números rabiscados. Devia ter 1.800. Só tem 900 e pouco. Fiquei parado, olhando para aquele dinheiro como se ele fosse explodir. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Quem poderia ter sido? O salão fica trancado à noite, só os cooperadores têm chave. E mesmo assim, quem ia roubar dinheiro de funeral? Dinheiro que era para enterro, para comida, para criança que ficou sem mãe? Você já falou com alguém? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Só com você. Não quero alarde. Se isso vazar, vai manchar a congregação. E se a família descobrir? Ele não terminou a frase, mas não precisava. A vergonha, a desconfiança, o escândalo. Tudo que a gente mais teme. E o que a gente faz? Ele respirou fundo. A gente repor. Eu e você. Ninguém precisa saber. Fiquei quieto. Não era pouco dinheiro. R$ 900 na época era quase um salário mínimo. Eu vivia de bico, consertando geladeira, fazendo frete com a moto quando aparecia. Não tinha onde tirar esse dinheiro. Mas como dizer não? Como deixar a família da irmã Maria no prejuízo? Como deixar a congregação passar vergonha? Eu dou jeito, falei. Não sabia como, mas ia dar. O Paulo apertou meu ombro. Deus vai abençoar, irmão. Isso aqui é provação. O inimigo tá atacando, mas a gente vai vencer. Saí do salão com a cabeça latejando. O sol tava mais quente, o barulho do trem passando parecia um trovoada. Andei até o ponto de ônibus pensando em como ia arrumar essa grana. Não tinha ninguém para pedir emprestado. Minha mãe vivia de pensão, meus irmãos estavam todos desempregados. A única coisa que me veio à cabeça foi vender a moto. Mas sem ela, como ia trabalhar? Cheguei em casa e sentei na cama, olhando pro teto. Aí me lembrei da caixa de ferramentas que meu pai deixou quando morreu. Eram umas ferramentas boas, algumas até importadas. Ele era mecânico de avião na Vara, trabalhava na base aérea. Guardei tudo esses anos sem usar, com medo de estragar. Mas agora, talvez desse para vender. Tirei a caixa de baixo da cama e abri. O cheiro. Tirei a caixa de baixo da cama e abri. O cheiro de óleo velho e metal enferrujado subiu como se tivesse sido selado ali dentro junto com as lembranças. As chaves de boca brilhavam apesar da poeira, os alicates ainda marcados com as iniciais dele, *J.C*, gravadas a punção. Toquei na chave de fenda maior, a que ele usava para desmontar os painéis dos aviões, segundo as histórias que contava quando bebia.
A ponta estava desgastada de tanto uso, mas o cabo de madeira ainda firme, polido pelo suor das mãos dele. Separei tudo em cima do colchão: chaves Allen, soquetes, um macete pequeno com o cabo enfaixado com fita isolante preta, um paquímetro que nem sabia para que servia direito. No fundo, envelopada num pano oleoso, estava a joia da coleção, um jogo de torquímetro com estojo de couro surrado. Meu pai comprou num leilão da base, dizia que era coisa de gringo, que os mecânicos daqui não sabiam nem o que era. Eu tinha uns 12 anos na época, lembro dele me explicando como funcionava a escala, como apertar um parafuso além do ponto certo podia arruinar uma peça de milhões. Nunca entendi direito, mas fingia que sim para vê-lo feliz. Fechei a caixa de novo e respirei fundo. Não era só uma questão de vender. Era como se estivesse desmontando o último pedaço dele que sobrou. Mas o aluguel não ia esperar, e o dono do bar já tinha avisado que dessa vez não daria mais fiado. No dia seguinte, antes do sol esquentar, carreguei a caixa num saco de lixo preto, para não chamar atenção, e fui até a oficina do seu Nelo, lá no fundo da rua do gasômetro. Ele era o tipo que comprava qualquer tranqueira, desde que fosse barato. O lugar cheirava a graxa queimada e café requentado. Quando entrei, ele estava de costas, mexendo no motor de Kombi desmontado, as mãos pretas até os cotovelos. "O que é que você tem aí, rapaz?" perguntou sem virar, enxugando a testa com o antebraço. "Ferramentas." "Boas." Coloquei o saco em cima da bancada e tirei a caixa. Ele limpou as mãos numa fralda suja e veio espiar. Pegou o torquímetro, examinou o estojo, assobiou baixo. "Isso aqui é coisa fina." "Onde arrumou?" "Era do meu pai. Mecânico de avião." "Ah, tá." Ele coçou a barba porosa, calculando. "Bom, eu posso te dar 300. Meu estômago embrulhou. 300 não cobria nem metade do que devia. "Tá brincando, né? Só o torquímetro deve valer isso. Pra mim não." Ele encolheu os ombros. "Ferramenta usada é difícil de vender. E isso aqui tá parado há quanto tempo? 10 anos? Vai enferrujar mais ainda se ficar na prateleira." 400. A voz saiu mais firme do que eu tava me sentindo. 350. "E tô sendo bonzinho porque conheço seu pai de vista." Olhei pra caixa. As iniciais *J.C* pareciam me encarar. 400 daria pra pagar o aluguel e ainda sobraria um pouco pra comida. Mas e depois? Sem a moto e sem as ferramentas, como ia me virar? "Tá bom", falei, engolindo seco. "Mas me dá 400 e eu levo agora mesmo." Seu Nelo riu, um som gutural que virou tossida. "Você é teimoso que nem ele, hein?" Abriu a gaveta do caixa e contou as notas uma a uma devagar, como se quisesse me fazer sentir cada real. 400. "Mas se um dia quiser trabalhar aqui, a vaga tá aberta. Preciso de um ajudante que saiba segurar uma chave." Peguei o dinheiro sem responder. Não ia prometer nada. Quando saí, o sol já estava a pino, e o asfalto queimava através das chinelas surradas. Contei as notas de novo na sombra de um poste. 40 de 50, o resto em 20 e 10, faltava ainda 70 pro aluguel, mas o dono do bar devia me dar um desconto se eu pedisse direito. Passei na padaria e comprei um pão com mortadela e um guaraná. Comi sentando no meio-fio, observando o movimento. Um cara com camisa de time passou empurrando uma bicicleta sem corrente, suando pra caralho. Um ônibus lotado parou no ponto, soltando uma nuvem de diesel. A vida seguia indiferente. Quando cheguei em casa, joguei a caixa vazia debaixo da cama de novo. Não tive coragem de guardar o dinheiro no mesmo lugar. Escondi 2 notas de 50 dentro do tênis velho. O resto enfiei no bolso da calça. Cheguei no bar às 8 da noite quando o movimento ainda estava fraco. O dono, o Seixas, estava atrás do balcão secando copos com um pano sujo. Ele levantou os olhos e fez que sim com a cabeça, sem sorrir. "Tô precisando de um desconto no aluguel esse mês, chefe", falei, encostando no balcão. Ajeitei só parte do valor. Ele largou o copo e coçou a barba por baixo do queixo. O ventilador de teto girava devagar, empurrando o cheiro de cerveja vazada. "Você sabe que eu não gosto de fiado, né?" "Não é fiado. É só um desconto. Pago o resto semana que vem." Seixas suspirou e pegou um cigarro atrás da orelha. Acendeu com o isqueiro barato, tragou fundo. R$ 50. Não dá pra mais. Era menos do que eu precisava, mas aceitei na hora. 50 era melhor que nada. "Valeu, chefe." Ele deu de ombros e voltou pros copos. Fui pro fundo do bar, onde as mesas eram de plástico e os bancos rangiam. Sentei num canto de costas pra parede e pedi uma brama gelada. O garçom, um moleque de rosto espinhento, trouxe a cerveja e um prato de amendoim sem pedir. Bebi metade de uma vez, sentindo o gelo queimar a garganta.
O bar foi enchendo aos poucos. Operários de camisa xadrez, umas mulheres que trabalhavam no salão de beleza da esquina, um velhinho que sempre pedia cachaça pura e ficava falando sozinho. De vez em quando, alguém olhava para mim, mas ninguém vinha conversar. Eu preferia assim. Quando acabei a segunda cerveja, tirei um maço de cigarros do bolso. Só tinha 3. Acendi um e fiquei observando a fumaça subir, se misturando com a luz amarela do posto de gasolina do outro lado da rua. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da Lu. Asterisco, tá onde? Asterisco. Digitei rápido com o polegar. Asterisco no bar. E você? Asterisco. Ela demorou para responder. Enquanto isso, o garçom passou e perguntou se eu queria mais uma. Balancei a cabeça. Não podia gastar o que tinha sobrado em cerveja. O celular vibrou de novo. Asterisco em casa. Tô com fome. Asterisco. Sorri sem querer. Lu sempre tinha fome. Asterisco. Trouxe um pão com mortadela. Tá na geladeira. Asterisco. Asterisco, só isso. Asterisco. Asterisco, é o que tem. Asterisco. Ela não respondeu mais. Guardei o celular e terminei a cerveja. O garçom passou de novo, dessa vez com a conta num guardanapo. Paguei com uma nota de 20 e guardei o troco no bolso da calça, junto com o resto do dinheiro. Saí do bar e caminhei devagar pela calçada. O ar estava pesado, úmido como se fosse chover. Quando passei na frente da farmácia, vi o reflexo da minha cara na vitrine. Olhos fundos, barba por fazer, a camiseta manchada de suor. Parei um segundo, depois segui em frente. Cheguei no prédio e subi as escadas sem pressa. A porta do apartamento da Lu estava entreaberta. Empurrei devagar e entrei. Ela estava sentada no sofá, com as pernas cruzadas, assistindo uma novela na TV de tubo. Virou a cabeça quando ouviu meus passos. Trouxe comida? Perguntou, sem tirar os olhos da tela. Tá na geladeira. Ela se levantou e foi para a cozinha. Ouvi o barulho da geladeira abrindo, o pacote de pão sendo rasgado. Voltei pro sofá e me joguei nele, fechando os olhos. A TV continuava ligada, as vozes dos atores ecoando no apartamento vazio. Você comeu? Lu perguntou, voltando com o pão na mão. Comi umas coisinhas no bar. Ela sentou do meu lado e mordeu o sanduíche. Mastigou devagar, pensativa. O Seixas te deu desconto? 50 pila. E o resto? Ajeito até semana que vem. Lu não disse nada. Terminou de comer, enrolou o papel do pão e jogou na mesa de centro. Depois se encostou em mim, apoiando a cabeça no meu ombro. Tô cansada, murmurou. Eu não respondi. Fiquei ali, ouvindo a respiração dela, sentindo o peso do seu corpo contra o meu. A novela terminou, começou um telejornal. O apresentador falava de política, de corrupção, de mais uma greve. Desliguei a TV com o controle. O apartamento ficou em silêncio. Só se ouvia o zumbido da geladeira e o barulho dos carros na rua lá embaixo. Lu se mexeu um pouco, depois ficou quieta de novo. A gente precisa arrumar um jeito, ela falou baixo. Tô tentando. Eu sei. Ficamos assim por um tempo que não sei medir. O relógio do micro-ondas marcava 22 horas e 47, mas o número não significava nada. Podia ser meia-noite, podia ser madrugada, podia ser sempre aquele mesmo instante esticado, como chiclete mastigado até perder o gosto. Lu suspirou fundo, um som que veio de algum lugar entre o peito e a garganta. Sentia o cheiro do shampoo dela, aquele de cocô que ela usava desde que a gente se conheceu, misturado com o cheiro de fritura que tinha ficado no ar depois do jantar. Passei os dedos pelos cabelos dela devagar, sem pressa. Ela não se mexeu, só deixou a cabeça mais pesada no meu ombro. Acho que vou dormir, disse, mas não se levantou. Tá bom. Não me movi também. Sabia que se ela fosse pra cama, eu ia ficar ali, no sofá, olhando pro teto até o corpo doer de tanto não dormir. Ou então ia ligar o computador e ficar rolando sites de emprego até os olhos ardarem. Mas por enquanto, ela estava ali, e isso bastava. Lu afundou um pouco mais, como se quisesse sumir dentro de si mesma. Você lembra quando a gente foi na praia ano passado? Perguntou, de repente. Demorei para responder. Lembrei do sol queimando, da areia grudando nos pés, do cheiro de protetor solar barato. Lembrei dela rindo enquanto tentava montar a barraca e o vento não parava de derrubar tudo. Lembro. A gente estava tão... Ela fez uma pausa, procurando a palavra. Tão leve. Não falei nada. Porque não tinha o que dizer. Porque a gente sabia que aquilo tinha acabado faz tempo, mesmo antes de a gente perceber. Lu se sentou devagar, espreguiçou os braços como se estivesse acordando. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não chorei. Nenhum dos dois chorou. Vou tomar um banho, disse, e dessa vez se levantou. Fiquei ouvindo o barulho da água caindo no box.
O rangido da torneira sendo fechada, o som dos passos dela indo pro quarto. Depois, só o silêncio de novo. Peguei o celular. 3 mensagens no grupo da família, uma do meu irmão perguntando se eu ia no churrasco domingo, 2 da minha mãe mandando receitas que eu nunca ia fazer. Uma notificação do banco, saldo insuficiente. Fechei os olhos, apertei o telefone contra a testa até doer. Quando abri de novo, a tela estava escura. O apartamento também. Lu tinha apagado as luzes. Fiquei ali, no escuro, ouvindo a respiração dela vindo do quarto. Depois me levantei, andei sem fazer barulho até a cozinha, abri a geladeira só para ver a luz amarela iluminar o chão. Não tinha nada para comer, só um pote de margarina vazando óleo e meio limão murchando na gaveta. Fechei a porta com cuidado. Voltei pro sofá, me deitei do jeito que dava, com um braço dobrado debaixo da cabeça. O colchão estava frio do lado de Lu, mas eu não fui atrás. Dormi. Ou fingi que dormi. Não sei bem a diferença mais. Acordei com o barulho da torneira. Lu estava na pia, de costas, enxaguando alguma coisa. O cheiro de café queimado subia pela casa, misturado ao de cigarro. Ela deve ter fumado antes de eu abrir os olhos, porque a cinza ainda estava quente no prato que usava de cinzeiro. Sentei devagar, a coluna doendo. O sofá tinha deixado marcas no rosto. Lu não virou, mas eu sabia que ela sabia que eu estava acordado. Sempre soube. Tem café, ela disse sem olhar. Tá ruim, mas tem. Levantei, passei a mão no cabelo. A xícara estava na mesa, quase cheia, com um pouco de leite em pó dissolvido mal no fundo. Bebe antes que esfrie, era o que ela diria se fosse falar mais alguma coisa. Tomei um gole. Amargo grosso. Engoli sem fazer careta. Ela lavava uma faca. A água corria forte, batendo no fundo da pia. De repente parou. Ouvi o barulho do metal batendo no balcão, seco. Vou sair, Lu falou, ainda sem me encarar. Não sei que horas volto. Não perguntei para onde. Não tinha direito. Ela pegou a bolsa, as chaves, a carteira de cigarro. Quando passou por mim, senti o cheiro do perfume barato que usava quando não queria que eu cheirasse outra coisa nela. A porta bateu. Fiquei sozinho com o café frio e a faca molhada no balcão. Peguei o pacote de cigarros que ela tinha deixado aberto, tirei um. Não tinha isqueiro. Procurei nos bolsos, nas gavetas, até encontrar um palito de fósforo solitário dentro de um copo sujo. Acendi. A fumaça subiu reta, como se não houvesse teto. A cinza caiu no chão. Não me abaixei para pegar. O telefone vibrou no bolso. Era ela, asterisco, não espera acordado. Asterisco. Apaguei a ponta no balcão, deixei a bituca queimar sozinha. O cheiro de queimado misturou com o de café azedo. Sentei no chão, costas na geladeira. O frio do metal atravessou a camisa.